Paz do Senhor, irmãos. Pastor Alencar, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Internacional do Guará. Estamos aqui na região de Água Quente, Brasília, Distrito Federal. E nós vamos continuar no nosso canal, de daqui, a comentar as lições da nossa revista do Ministério Internacional do Guará, Atualidade Cristã, revista de Escola Bíblica Dominical. Agora nós estamos num tema que é um tema muito interessante. É um tema que gera algumas dúvidas, né? E dúvidas importantes para a vida do crente, né? O tema é o Tribunal de Cristo, né? Tribunal de Cristo e os galardões. Então, no vídeo anterior, nós comentamos a lição de número 3, que é em relação ao arrebatamento dos salvos. E agora nós vamos falar dos galardões, né? O galardão que somente os salvos irão receber. Então, somente os salvos recebem galardão. E olha que tem salvo que nem recebe. Vamos lá. Somente os salvos recebem galardão. E aí, primeiro, eu quero embasar a nossa doutrina com referência ao Tribunal de Cristo e que esse tribunal é para recebimento de galardão. E nesse sentido, não haverá nenhum julgamento de pecado, não haverá julgamento de incrédulo, mas somente julgamento do bom servo, né? E também do mau servo. E ainda em sendo mau servo, segundo os nossos parâmetros, ele não perde salvação, porque aqui no Tribunal de Cristo é somente para os salvos. O primeiro texto que nós vamos embasar, o Tribunal de Cristo e o julgamento dos salvos para recebimento dos seus galardões, ele se encontra em 2 Coríntios 5:10. Então, em 2 Coríntios 5:10, nós vamos ter o seguinte texto, que vai nos pontuar com referência ao Tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Bom, nessa passagem, Paulo enfatiza bem, né? Ele diz que importa que cada um de nós compareçamos. Então, o apóstolo Paulo também vai comparecer neste tribunal. Para quê? Para receber o bem ou o mal que tiver sido feito no corpo, né? Em se tratando do apóstolo Paulo, nós sabemos que é o bem. Há um outro texto que nós vamos utilizar aqui para nossa referência, é o texto de 2 João 8. Então nós vamos ler 2 João 8. Nesse vídeo, meus irmãos, eu quero me delongar um pouco mais, quero ler as referências, para que não fique dúvida e não fique também um vídeo com pouco conteúdo, né? Vai ser um pouquinho mais extenso, mas queremos caminhar bem no pensamento e na ideia, para ver se nós consigamos chegar a algum pensamento bem plausível em relação aos galardões e o Tribunal de Cristo. 2 João 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Então aqui o apóstolo João, ele está trabalhando justamente a ideia
daqueles que servem ao Senhor, daqueles que são salvos, para eles receber completo galardão, né? Então, dá a ideia aqui de que até mesmo no dia lá no tribunal, e é por isso que é um tribunal que os crentes vão estar, será possível você perder parte desse galardão, né? A proporção de perda no reino dos céus, em se tratando de salvo, é meio difícil a gente mensurar, né? Mas nós sabemos que é uma perda, né? Mas não vamos focar nisso agora, vamos focar somente na parte de que o tribunal de Cristo vai acontecer e os salvos também entrarão em juízo para receber as suas recompensas. Apocalipse 22, 12. Então vamos para Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12 diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Pois bem, se o nosso Senhor Jesus está falando, eis que venho sem demora, o meu galardão está comigo, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nesse primeiro aspecto, eu quero aqui dizer que uma coisa é a salvação e outra coisa é o galardão. Por quê? Se nós pensarmos que o galardão é a salvação, então esse texto ele entra em uma pequena contradição, porque as obras elas não proporcionam salvação. A minha obra e a sua obra não proporcionam salvação. A palavra do Senhor diz que o justo viverá por fé, né? E aquele que crê será salvo. Então, nesse sentido, a obra que Jesus fez lá na cruz, ela é suficiente para proporcionar salvação para mim e para você. Então, nesse sentido, as obras dos salvos não fará com que eles sejam salvos, ou as obras dos homens que foram chamados pelo Senhor, não fará com que ele seja salvo. Apenas entrará em juízo para recebimento de galardão, aquele que trabalhou com qualidade no Senhor, né? Há um outro texto também, Romanos 14, verso 10. Romanos 14, verso 10. Eita, que eu estou paciente. 1 Coríntios 14, verso 10. Diz assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, aqui está uma carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E ele está falando que todos haveremos de comparecer diante do tribunal. Aqui ele usa a palavra Deus, né? Mas em se tratando dos salvos, cada um de nós iremos também prestar conta do nosso serviço no Senhor. No verso 11 diz assim: Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, nós estaremos diante de Cristo, prestando conta, né, do nosso serviço ao Senhor. Temos também 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 2.
Verso 2 diz assim: porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, Paulo está falando a respeito das recompensas no tribunal, porque o Senhor virá e julgará, né, a cada um, conforme tem feito no Senhor. E cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, Paulo ele já começa a separar aqui a ideia do trabalho de cada um e que cada um receberá o seu louvor. Então, o louvor que você tem para receber da parte de Deus será seu na proporção do que Deus irá louvar-te, né? E eu receberei o meu louvor na proporção, né? E na medida que o Senhor irá louvar-te, né? E aí nós temos Efésios capítulo 6. Efésios 6. Efésios capítulo 6, versos 7 e 8. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então, aqui está também, mais uma vez, mais um texto, e aqui eu estou só apenas querendo confirmar a questão do trabalho ou do tribunal de Cristo. E esse tribunal vai ser para juízo dos salvos, não é? Agora nós entramos numa outra parte do tribunal de Cristo, uma vez que nós validamos, né, aqui, demonstramos que de fato haverá um tribunal para os salvos, né? Agora nós entramos nos detalhes do que haveremos de receber, né? Uma vez que a salvação já está garantida pelo sangue de Jesus lá na cruz, agora, além de ser salvos, adentrar o reino dos céus, também iremos receber galardões, recompensa, pelo nosso serviço no Senhor. E aí, aqui, eu quero utilizar alguns textos de Apocalipse, porque tem alguns textos que elucidam muito bem, mais ou menos aí o que haveremos de receber. Esses textos, eles são referentes às igrejas do Apocalipse, né? De forma que eu vou estar lendo aqui alguns versículos para que nós tenhamos alguma ideia, alguma compreensão. Por exemplo, na carta à igreja de Éfeso, o Senhor diz assim, capítulo 2 de Apocalipse, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele diz assim, ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de nosso Deus. Aqui talvez você pense assim, poxa, é apenas um símbolo da salvação.
vai lhe dar da árvore da vida. E aí é um símbolo da salvação, a árvore da vida. Aí nós vamos para outra carta, que é a carta de Esmirna, né? Aí diz assim, que é bem proporcional às ideias. Capítulo 2 ainda, e eu vou ler aqui no verso 10, já na sua última parte. Quem tem ouvidos, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, né? Que você também pode estar falando assim, também é um símbolo, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, símbolo, uma coroa, né? E aqui está, mais uma vez, você pode estar falando, é o símbolo da salvação. Que eu também não tenho como contestar, mas que é uma recompensa, né? Quem tem ouvidos, ouça. Agora é a carta a Pérgamo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Aqui já parece, fica diferente, né? Árvore da vida, né? A coroa da vida. E esse não sofrerá o dano da segunda morte. E agora o maná escondido. Bem como lhe darei uma pedra branca. Então, vai ter ainda uma pedra branca. Você percebe que vai ganhando aspectos nessa recompensa diferente um do outro. Que agora tem uma pedra branca. E sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, ganha um aspecto novo. Tem um novo nome, uma pedra branca, uma coroa, né? Tem um maná escondido. Agora, a carta à igreja em Tiátira. A carta à igreja em Tiátira diz assim: ao vencedor, no verso 22 ainda, capítulo 2 de Apocalipse, verso 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, agora aqui é um outro aspecto, né? Além de governar com justiça as nações, isso aqui é um outro detalhe que, penso eu, ocorrerá no reino milenar, né? E bem óbvio que o reino milenar há de acontecer e nós, como igreja, vamos reinar com o Senhor por 1000 anos, né? Então eu penso que esse acontecimento vai ser aqui. E aí ele ainda acrescenta, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, né? Quem tem ouvidos, ouça. Então é outro aspecto que a gente poderia dizer que se compreende como sendo galardão. Agora tem a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, nós temos aqui no capítulo 3, verso 5, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas. Então, as igrejas, a gente percebe que muitos parece ser bem simbólico, somente a questão da salvação, e outros parece que tem apetrechos maiores e melhores, né? Mas que também parece nos dar referência, de um modo geral, a toda a igreja, né? E agora a igreja de Filadélfia, capítulo 3, verso 10 de Apocalipse. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora.
venho sem demora. Aí ele diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, aqui, nessa passagem, é uma carta escrita à igreja de Sardes, né? A igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia. Você percebe que agora não é só uma questão de escrever o nome em pedrinhas, né? Mas escreverei nele, né? O nome do meu Deus, sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome, né? Quem tem ouvidos ouça. Então, você certamente estará lá no céu como coluna, né? E esses são sentidos, né? Que nós imaginamos que nós vamos ter lá no reino dos céus, sentido de que seremos marcados pelo nosso Deus e que pertenceremos a Ele. O nome dele, o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso estará em nós, né? Do seu Filho e da Santa Cidade também. A igreja de Laodiceia diz assim, ó, 3,19 de Apocalipse. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Então, aqui nós finalizamos essa questão das igrejas, para a gente ter a ideia, mais ou menos, que a gente pode até mesmo estar imaginando, dos tipos de recompensa, né? Dos tipos de galardão. Há outras passagens que vão falar das coroas, né? A coroa da vida, coroa de glória, né? E tantas outras coroa de justiça, que os servos do Senhor irão receber. Nessa passagem, fala-se de se assentar no trono com ele, assim como ele se assentou com o Senhor nosso Deus. Então, são aspectos de situação de galardão que a gente pode imaginar, que a gente pode vislumbrar, pensar. A maioria dos teólogos, eles simplesmente tende a ficar naquela parte de recebimento de coroas, né? Coroa da vida, coroa de glória, coroa de justiça, né? Então, receber uma coroa e por aí vai. E a grande questão é que aqui a gente percebe que há variadas situações em distintas igrejas em que o Senhor menciona coisas diferentes. Ele menciona situações diferentes, igrejas diferentes, situações diferentes, que dá também a ideia de que cada um está desenvolvendo um papel, desenvolvendo um trabalho. Tem uns que estão com mais dificuldade de desenvolvimento, tem caído em engano, mas o Senhor os lavou e os remiu. E acredita-se, né, e nós acreditamos que esses que estão em engano, de alguma forma, né, se recuperarão, né, serão salvos e irão receber as suas recompensas do seu trabalho no Senhor. Mas também podem receber juízo, né? Ou juízo, quando eu digo, não vão me entender errado,
juízo em que não receberão herança, né? Ou não receberão galardão, recompensa, ou metade da recompensa, igual nós lemos na passagem, em uma das primeiras passagens que nós citamos. Agora, eu quero também trazer um outro aspecto que eu imagino que seja relevante também em relação aos galardões, né, aos galardões. E é um aspecto em que o Senhor Jesus, ele me transparece ser algo bem mais enfático no reino dos céus, que é aquela recompensa. Mateus 20 vai dizer de honrarias, né? O tipo de honra que você recebe no reino. E aí, nós vamos para Mateus 20 e vocês vão ver bem o que eu estou querendo dizer. Mateus 20. Olha só, 20. Então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, percebe que isso também é uma recompensa. Isso também é algo que servos do Senhor, separados e escolhidos pelo próprio Deus, receberão. Um assentar à direita e o outro assentar à esquerda. Isso é um tipo de honraria que esses servos irão de receber, que esses servos irão ter, né? Então, as honrarias do reino, certamente, é também um tipo de galardão. É um tipo de galardão sem tirar nem pôr, né? Como diz o bom ditado. Há um outro aspecto, e nesse mesmo aspecto, é em relação aos discípulos, né? Que eles se assentarão em tronos para julgar as tribos de Israel. Esse é um tipo de honraria que é, de fato, algo até mesmo admirável, né? Eles estarão no juízo julgando as tribos. Isso está em Lucas 22. Lucas 22. Que diz assim, 22:30. Para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, aqui nesse sentido, esses discípulos terão essa honra de julgar as tribos de Israel. Então, esse é o outro aspecto que eu queria trazer aqui também em relação aos galardões. Há uma questão que logicamente se levanta, porque em se tratando de distribuição de recompensas, talvez você esteja se perguntando, tá, e se o meu irmão vai receber uma recompensa de modo que a dele
é uma recompensa muito mais honrosa do que a minha. Não teria eu inveja dele? Não teria eu tristeza por ter ele recebido mais que eu ter recebido menos honras e ele ter recebido mais honras, né? E aí, nesse sentido também, eu defendo que o recebimento dos galardões, na verdade, é o potencial de honra que nós recebemos no reino, uma vez que no reino a palavra do nosso Deus diz que lá a traça e a ferrugem não corrói, né? E que lá basicamente não tem comércio, né? Então lá não se compra, lá não se vende, né? Então, nesse sentido, qual o sentido de recebermos galardões? E para que eles vão servir? Esse é justamente o grande sentido. Os galardões é a proporção de honraria referente ao nosso trabalho feito no Senhor. E por que lá não haverá esse sentimento de menosprezo, né? De menosprezo, de que um recebeu mais que o outro? Porque cada um de nós, à medida do que vamos receber, nós estaremos satisfeitos no Senhor. Então, mesmo aqueles que serão salvos, né, pelo fogo, que suas obras serão obras de palha, serão obras que se queimarão facilmente, né, e que serão salvos, estarão contentes e alegres, porque foram salvos. Então, nesse aspecto e nesse sentido, não tem como haver no céu pecado, né? E porque senão aqui nós encontraríamos uma manifestação de pecado. E lá não há manifestação de pecado, lá não há pecado. Então a nossa satisfação, de fato, estará em Deus. E cada um vai receber de Deus conforme trabalhou no Senhor, conforme a qualidade do seu serviço no Senhor, conforme o seu amor no Senhor. Então, aqui espero ter contribuído com os amados irmãos. Espero ter trazido mais alguns pensamentos, mais algumas ideias, para que os irmãos assim possam estudar mais. Desde já, agradeço você estar me ouvindo até agora. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha compreendido um pouco mais das coisas concernentes ao reino dos céus. Eu peço que você curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo e eu espero que seja uma bênção para vocês. Amém? Deus abençoe a todos.